Bem, vamos então. 90 pessoas, tá bom, né? A gente vai começar agora. Deixa eu deixar aqui se eu consigo. Ih, Beleza. ixi, deu uma Ó, beleza. travadinha. Tem uma travadinha? Deixa eu segurar aqui. Segurar mais perto de mim para não ficar por longe do computador. Bem, primeiro, para quem me Ei, segue, não Paty! segue a Dani. A Daniele, ela é especialista em sono, uma das melhores especialistas do Brasil. Oh, E meu além disso, Deus do céu! ela é médica, o que faz um pouco de diferença porque ela tem um olhar clínico, tá? E além de ser médica e especialista em sono, ela tem a vivência, a experiência de ter sido, é mãe, né? E de ter mãe de filhos com alergia à proteína do leite de vaca. E além de ter a vivência, a experiência, ser médica, ser especialista em sono, ela ainda tem uma ótima percepção das famílias, do comportamento dos pais. Ela faz uma leitura muito boa. E além disso, ela ainda tem empatia para se comunicar Oh, muito meu bem. Deus! Então, é o que a gente chama de profissional completa. Bonitinho. Então, é uma oportunidade estarmos aqui hoje com a Dani. Tá bom, Dani? Mais alguma coisa para acrescentar no seu currículo? Gente, eu sou a Dani, eu sou médica, eu sou mãe da Bia, de 3 anos e meio, da Juju, de 1 ano e 3. A Bia foi uma bebê alérgica não mediada, bastante desafiadora no sono, e daí surgiu o meu desejo de começar a estudar isso. Desejo não, necessidade, né? Porque ou era isso ou morte, ou separação. Então, eu resolvi começar a aprender, de fato, o que era esse negócio de sono que ninguém sabia explicar. Nós, né, Magno, não temos uma formação nem dentro da medicina e nem dentro da pediatria muito bom em sono, né? A gente tem um en passant nesse negócio. Então, a gente realmente precisa correr atrás por fora para conseguir saber alguma coisa a respeito. E assim que aconteceu comigo. E a Júlia já era uma PLV mais levinha e eu já dominava melhor o assunto, então foi bem mais fácil. Mas a Bia... E o meu salvador é esse aí. Teve gente que falou que eu vou salvar, esse aí me salvou. A recíproca é totalmente verdadeira quanto a profissional completa. Então, tem fã de lá e fã de cá. Obrigado, Dani. Bem, o sono é metade da nossa vida em algum momento, né? E é incrível como a gente Mais, né, tem Ivan? mais da metade. E é incrível como a gente tem algumas intuições sobre a fome, sobre comportamento de bebê, mesmo sem ter estudado sobre o assunto, né? O bebê está chorando, ele precisa de alguma coisa. Enfim, todo pai, toda mãe intui alguma coisa, mas sobre sono a gente não entende nada, né? É metade, mais da metade da vida do bebê e a gente não sabe coisa nenhuma do sono. É impressionante. Bem, e aí a primeira pergunta, Dani, para você a maioria dos problemas de sono, muita gente que está vendo a gente agora está sofrendo com isso. A maioria dos problemas de sono realmente é comportamental? É um problema comportamental? Magno, a maioria é comportamental. A maioria absoluta é comportamental. A maioria absoluta. É raro do raro a gente conseguir ter algum bebê que você pegue. Não, mas o sono é muito agitado. Não, mas ele acorda 45 vezes. Não... E aí tem alguma coisa além de comportamental. Muito difícil. Na maioria das vezes, a absoluta é comportamental. E mesmo quando tem doença, quando existe uma doença, certamente tem influência comportamental junto. E às vezes o comportamental é maior que a própria doença, né? Sim, muito. Como influenciador do sono. Perfeito. Inclusive na PLV. Inclusive na PLV. Bem, Dani, as mães, elas têm uma expectativa normalmente com relação ao sono, expectativa até inconsciente, mesmo sem ter nunca pensado sobre como vai ser o sono do seu bebê, elas, ao darem à luz, a ter um recém-nascido em casa, um bebezinho, elas têm algumas expectativas com relação a isso. E às vezes se chocam com uma realidade distinta daquelas que elas esperavam, né? É verdade. Conta pra nós, como é que é isso aí, Dani? Quando um bebê nasce, a gente
ou a gente não sabe absolutamente nada sobre aquilo, sobre aquele assunto, sobre sono, sobre nada. Eu tenho dois tipos de mães, assim, eu gosto de contar essa história porque é engraçado, assim, eu tenho dois tipos de mães. Ou as que já leram A Encantadora de Bebês e etc. E elas chegam lá com bebês dormindo um monte de sonequinha curta, porque tá tentando seguir uma tabela de janelas de sono, a gente vai falar mais sobre isso. Ou nunca ouviram falar sobre nada e o bebê não dorme absolutamente nada durante o dia. Mães de pequenininhos, tá, gente? Absolutamente nada o dia todo e chora desesperado à noite, às 6 da tarde. Não é cólica. É cólica, eu acho que é a PLV ou é refluxo. Não é possível tanto que esse menino chora. Então, tem esses dois tipos de mães. Então, isso vai muito da expectativa. A mãe que acha, porque leu Encantadora de Bebês, a mãe que acha, porque leu Encantadora de Bebês, que com 3 meses o bebê vai dormir a noite toda, se frustra muito, porque dá 3 meses e ele não dorme. Não funciona assim. Não é só seguir o script. E mesmo seguindo orientações, né, adequadas, porque realmente os livros são bacanas, gente, mas eles são caixinhas, né? E os bebês não estão em caixinhas, né? Cada bebê é único. Então, quando você segue um modelinho, um padrãozinho, pode dar certo pro seu bebê se ele estiver encaixado naquela caixinha, mas pode não dar. E para a maioria dos APLVs não vai mesmo dar. Aconteceu isso comigo, né? Eu li Encantadora de Bebês, eu tinha certeza absoluta que com 3 meses minha filha dormiria a noite toda, porque a Tracy Hogg me falou que ela ia dormir a noite toda. E engraçado é que minha mãe me disse que não ia acontecer e ela estava certa. Não dormiu. Então, assim, a gente precisa ter expectativas reais. A primeira coisa que eu costumo fazer no consultório é alinhar com a mãe o que a gente pode esperar daquele bebê. Pode dormir a noite toda? Pode sim. Tem bebês que com 3 meses dormem a noite toda, mas isso não é o mais comum. Com 3 meses, que é o exemplo que eu tô dando, logo que passa o salto dos 4 meses, na verdade, né? A regressão dos 4 meses, então com 4, a maioria dos bebês tem 2 despertares na noite. Um, de fato, por fome, que acontece entre 11 e 1 da manhã, e o outro que acontece lá para as 4, 5, que tem uns outros motivos relacionados à fisiologia do sono mesmo, que a gente vai falar mais para frente. Mas, na verdade, se o seu bebê está acordando 2 vezes com 4 meses, está maravilhoso. É isso aí, você está no caminho certo. Ele vai dormir a noite toda muito em breve. Independente se tem associação de sono ou não, por exemplo. Porque ele está indo bem. Perfeito, perfeito. Outra coisa que a gente observa muito, né, Dani, é que é a questão comportamental da criança e comportamental também dos pais. Que às vezes a gente tem que diferenciar o que é um problema da criança e o que é um problema dos pais. Então, um pouco disso que você está comentando também. E a diferença entre os pais é enorme, né? Na mesma família, isso é emblemático. Às vezes tem uma criança que não come de jeito nenhum com a mãe, ou não dorme de jeito nenhum com um ou com o outro. Aí você consegue enxergar quão comportamental que isso pode ser até do adulto, né? Sim, então, nas doenças, por exemplo, a reação dos pais a um vômito, a febre, muda muito. É impressionante como os pais são diferentes nas suas reações com relação à própria doença do seu filho. E algumas vezes a gente chega até a prejudicar nosso filho com falhas nessa nossa percepção. Perfeito. Sim. Bem, eu costumo chamar pode falar. Não, eu ia comentar agora sobre como que a doença, às vezes, pode influenciar o sono também. Sobre o eixo cérebro-intestino, né? Antes da gente ir para essa questão da percepção dos pais sobre a Magno, doença. estão alertando que está falhando de novo aqui. Está falhando. Está falhando? Deixa eu ver aqui. Vê aí. O meu e agora, também, gente, pessoal? vamos ver. Eu tô te vendo engraçado. De um pouco ruim. Um pouco ruim? Deixa eu sair um pouquinho aqui perto do computador. E agora, melhorou? Nossa, é muita pergunta, viu? Melhorou não? Ainda não. Ainda não? É só o seu, Magno. É a sua internet, só será? Deve me interessa a boa. Que coisa. Pois é. Que coisa. Esse negócio aqui embaixo é o quê? Bem, nada. Eu não tô recebendo. Deixa eu ver se tem informação aqui, se tem informação. Tá ruim. Tá ruim?
Tudo embaçado, áudio ok, não adianta, vai ser assim mesmo, tranquilo, Ó, pessoal. falaram pra você continuar assim mesmo, porque seu rosto tá É. embaçado, o áudio tá mais ou menos. Então, vamos aí. Tá. Então vamos falar do áudio. A gente estava comentando do eixo cérebro e intestino, né? Como que essas duas coisas são unidas. Bem, o nosso cérebro, nossa massa intensa, tem bilhões de neurônios. E o nosso intestino é o segundo lugar no corpo que tem mais população de neurônios, mais sinapses. E tem mais ou menos 500 milhões de neurônios no nosso intestino. Tá ouvindo? Tá, eu tô ouvindo. O pessoal tá falando que o áudio... Tem gente falando que o áudio tá ruim, tem gente que tá falando que o áudio tá mais ou menos. Mas que o rosto tá tudo embaçado. Tá, tudo bem. O rosto vocês não estão perdendo muita coisa, não. Não tá ouvindo bem. O áudio tá horrível. Pode parar de falar. Então, o áudio tá falhando. Gente, o que é isso? Deixa eu olhar aqui. Áudio ruim, de novo. Tá horrível. Ó, vai tentando Não tá mexer aí dando pra ver se você entender. conserta alguma coisa. Deixa eu falando alguma coisa, enquanto você vai tentando resolver aí. Vai mexendo aí. Ó, travou de novo. Ô, Travou gente, de o que novo? acontece? Tá Vai falando aí, Dani. Fala você aí, Dani. Ô, gente, olha só. O que acontece? Nós, pais de criança, eu me incluo porque eu fui essa mãe. Hoje eu tenho um olhar diferente para o sono, eu tenho um olhar diferente para a criança, eu tenho um olhar diferente para mim mesma. Mas nós, mães, pais, principalmente as mães, crianças, com qualquer tipo, não vou dizer crianças alérgicas, mas qualquer tipo de comorbidade, nós temos uma atenção em demasia, uma atenção disfuncional. Por medo mesmo, por ansiedade, porque a gente descobriu que o bebê tem alguma coisa errada. Então, atende. Vocês aí, pais de alérgicos, vão concordar comigo que nós somos mais ansiosos. Né? E tem mais, a gente, em geral, a grande maioria de nós não teve nossas queixas ouvidas pelos nossos pediatras iniciais. A maioria de nós passou por uma história parecida. Eu sei porque o que acontece no consultório. Ixi, travou tudo. Acho que o meu também travou. De novo? Ixi. Perdeu o áudio? Ixi. Tá ouvindo, Dani? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, não. Eu não tô te ouvindo, não. Ixi. Travou Deixa eu tudo, tirar não estamos o fone. ouvindo. Travou. Agora tá ouvindo? Voltou. Então é o meu Eu não tô fone. te ouvindo, Dani. Não, ainda não? Não tô te ouvindo. Voltou. Falaram que voltou. Tá todo mundo falando que voltou. A Dani tá ok. Tá ótimo agora. Então vamos. Oi, Vamos tudo voltar. bem? Voltar. Juliana Até Franco. onde eu falei que ouviram, né? Bom, pessoal, então é Eu isso. saí e Nós, entrei de pais novo e eu alérgicos, os dois. Tá todo mundo ouvindo bem, então, agora. Só eu não tô te ouvindo, né? Eu já ainda tô até não? aqui na recepção. Gente, falaram que eu tô ótima. Não tô ouvindo nada. Dois ok. Gente, pelo visto do Instagram, porque tem gente ouvindo, tem gente que não tá ouvindo. Voltou. Bom. Voltou agora. Então, Ouvindo assim, os dois. então Voltou deixa aí, Dani ok. tempo, né? A doutora está ótimo. E eu? Tá me ouvindo também, todo mundo? É o vírus, é o coronavírus. Tá valendo isso, cara. Ó, a Ju lá. tá mandando a gente entrar e sair de novo, Magno. Magno, a Ju tá mandando a gente entrar e sair de novo. Deve ser alguma coisa do Insta mesmo. Vamos tentar mais uma vez? Áudio tá bom. Porque a gente nem começou, a gente já perdeu muito tempo. E a gente nem... É o do Magno? Vamos lá, pessoal. Vamos lá? Sai e entra de novo. Gente, todo mundo vamos sair e falando, entrar de vamos novo sair? então, Dani? O que você acha? Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Voz Desculpa, ok. pessoal, mas Vamos eu acho sair que e entrar de realmente é novo. no Insta. Oi, Dani. Agora deu certo, beleza. Então vamos. Aí tá bom. Agora parece que tá Pessoal, bom. tá tudo bem, né? Eu tirei a internet aqui por só 4G. Vamos ver. Agora acho que vai. Deve ser isso, né? Bem, a gente estava falando, o pessoal está falando aí, vou falar a parte mais chata, que daí o pessoal vai entrando. Estava falando sobre o eixo cérebro-intestino, que pode influenciar como o nosso comportamento, doenças intestinais podem afetar o nosso comportamento. A partir da década de 80, então, analisando melhor o intestino das crianças, dos adultos também, então eu estava comentando que
o lugar que tem mais neurônio do corpo, depois da nossa cabeça, é o nosso intestino, que tem 500 milhões de neurônios no nosso intestino. E eles se comunicam através de mensageiros. Mensageiro é o sujeito que carrega uma mensagem de um lugar para o outro, carrega um recado de um lugar para outro. Então, são os neurotransmissores. Tem vários deles. E um famoso é a serotonina. Serotonina, um neurotransmissor famosíssimo, que muito produzido pelo intestino, na verdade 90% da nossa serotonina produzida no intestino e pode agir aqui no cérebro, com sensação, por exemplo, de bem-estar. Então é clássico que uma pessoa com depressão pode ter mais sintomas digestivos. A criança no TEA, no transtorno do espectro autista, tem muitas vezes alterações intestinais, tem inúmeras situações na medicina que demonstram clinicamente essa relação. Quando a gente, culturalmente, a gente passa um nervoso, a gente fica com frio na barriga, algumas vezes até vômito ou diarreia a gente pode ter. Então, tudo isso é uma expressão dessa comunicação desse eixo cérebro-intestinal. Então, a doença pode afetar, sim, o humor, afetar, sim, o comportamento e afetar, inclusive, tem estudo mostrando, tomada de decisão, afeto, humor, saciedade, tudo afetado por doenças que podem gerar algum tipo de alteração intestinal, assim como a PLV pode, então, influenciar o comportamento dessa criança. E a gente estava, estou aqui deixando todo mundo entrar, né? A gente estava falando sobre esse eixo cérebro-intestino e falando como que os pais reagem de forma distinta às doenças, não apenas doenças, aos comportamentos também dos nossos filhos. E, então, a Dani ia falar agora como que as mães de crianças com alguma doença, com alguma disfunção, ou que tiveram alguma coisa, como elas podem ter uma percepção errônea, né? Uma percepção errada. Conta para nós, Dani, como que é a mãe de uma criança que com a PLV, uma criança doente, como que essa mãe, qual o viés que essa mãe tem de percepção, de avaliar a situação do seu filho? E aí eu estava dizendo, gente, que eu como mãe de PLV me incluo, porque eu fui essa mãe, nós, mães de bebês com qualquer comorbidade, mães de crianças que passaram por UTI, ainda que tenham saído bem, que não tenham nada, mães de prematuros, todas somos mães mais ansiosas. A gente cria uma expectativa durante toda a gestação de que vai dar tudo certo, de que vai estar tudo bem, e não está tudo bem. Acontece alguma coisa que quebra ali aquela confiança no futuro que a gente tinha. Dali em diante, a gente realmente passa a ter mais medo de tudo mesmo. Tem vários fatores para a gente ser assim, mais ansiosas, né? E mais atender mais. Eu vou falar mais do atendimento que eu vejo as mães de crianças com comorbidades fazem, mas o que acontece? Tem outro fator no caso da PLV muito importante, que é o seguinte: às vezes a gente passou por pediatras que não deram valor às nossas queixas. E muitas vezes a queixa mais importante de uma mãe de bebê a PLV é choro. Quantas de nós aqui não ouvimos dos nossos pediatras? Ah, menino chora mesmo, é isso aí. Tipo, não mandei você ser mãe, é por aí. E aí, a gente se sentiu desvalorizado e foi levando isso e procurando informações, às vezes errôneas na internet, porque foi onde a gente conseguiu encontrar conforto, que descobriu que, não, meu filho é high need, é por isso que ele chora tanto. Não, meu filho... E a gente saiu procurando e a gente acabou tendo, porque na internet tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, a gente, às vezes, vai conseguir informações inadequadas. E é aí que a gente se perde. É aí que a gente começa a aprender um monte de coisa errada sobre sono, começa a tentar encaixar os bebês nas caixinhas, começa a tentar encaixar os bebês nas tabelas. E, primeiro, que nenhuma criança é igual, cada criança é única. As tabelas servem como direcionamento, mas elas não vão ditar como seu filho vai ser. Os cursos online, etc. E nada disso vai funcionar para os bebês mais dentro das caixinhas mesmo. Mas para os bebês mais sensíveis, para os bebês mais difíceis, só vai servir para causar mais estresse, mais ansiedade. Você vai ler lá que seu filho tinha que estar dormindo 14 horas por dia, mas ele só dorme 11. Aí você se espera. Ou você lê lá que seu filho tinha que dormir a cada 2 horas. E a cada 2 horas você coloca ele para dormir. E ele não dorme de jeito nenhum. E aí a gente fica desesperado. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse
esse viés disfuncional na atenção aos bebês, e a gente mais ansioso com bebês com alguma patologia tem, a gente costuma perder uma coisa que eu acho importantíssima, que vem da teoria do apego, que é o observar, confiar e, se necessário, resgatar. O que é isso? Isso é tentar deixar o bebê ter autonomia, conseguir fazer o que ele sabe fazer. Todo ser humano nasce sabendo dormir, não era para ter tanta dificuldade. Eu me lembro do Magno falando isso comigo no consultório com relação à comida, com a alimentação. Mas se aplica da mesma forma ao sono. Se tá difícil demais, tem alguma coisa errada. Não é para ser difícil, são ações fisiológicas, são coisas fisiológicas. Então, o que acontece? Às vezes, você vai estar lá com um bebezinho, a mãe mais... Ju, bonitinha. A gente, quando a gente tá lá mais preocupado, que a gente o tempo todo tá com medo, o bebê não consegue dormir. Primeiro você começa a rotular o bebê. O bebê não consegue dormir. Meu filho não dorme, não consegue dormir de jeito nenhum. Então você é incapaz de colocar o bebê no berço e deixar ele adormecer sozinho. Óbvio, vão ter bebês que precisam mesmo de mais contato físico para adormecer, principalmente os pequenininhos. Tem bebê que não adianta. Não vai existir ele dormir sozinho. Mas você nem tenta. Você nem observa seu filho. Exatamente, observar e confiar. E aí a gente perde isso e a gente deixa de ensinar, aliás, deixa de proporcionar ao bebê a capacidade de o bebê deixa de se sentir capaz. A gente perde a oportunidade de fazer com que ele se sinta capaz pela primeira vez na vida de fazer uma coisa que ele já dá conta de fazer. O conceito de mimar, a Ju tá aqui me vindo, ela vai saber que foi com ela que eu aprendi isso. O conceito de mimar é fazer pela criança o que ela dá conta de fazer sozinha. E a gente faz isso o tempo todo. Muitas vezes por pressa, muitas vezes por falta de paciência. Então, eu até falei ontem na live que eu fiz com a Denise isso, a gente precisa aproveitar esse tempo forçado que a vida nos fez agora, ter que dar essa pausa forçada, para tentar deixar os filhos vestirem as blusas, tentar deixar os filhos vestirem os shortinhos, as calcinhas, comerem sozinhos, né, Magno? E com sono é a mesma coisa. Então, a gente precisa realmente observar mais o filho da gente, sem tentar encaixar eles em caixinhas o tempo todo. Os bebês APLVs costumam ter as janelas de sono, que a gente vai falar daqui a pouco, bem maiores. Isso de observação de consultório, não sei se tem estudo disso, eu nunca vi. Acho que não, né, Magno? Também nunca vi. Eles têm as janelas de sono maiores, em geral, que as tabeladas. Então, são bebês que as mães já estão colocando para dormir antes. Porque já tiveram dificuldade com o sono desde o início, porque eles já eram bebês mais difíceis para dormir mesmo. Eles já são difíceis, que tem essa irritabilidade deles, né? Inatas. Então, eles já são bebês mais irritados, bebês com mais dificuldade de relaxar. Tudo por conta dessa dificuldade do eixo cérebro-intestino mesmo. Acho que era isso, com relação a isso que eu queria falar. Então, eles são diferentes, mas eles não são incapazes, não é isso? Eu brinco muito isso. Os bebês são dependentes, pessoal, mas eles não são incapazes. Eles são capazes de muita coisa. Basta observar e confiar. Perfeito. Ótimo. Então, a gente conclui, então, que a mãe, uma criança que teve um problema, o que julga ter tido um problema, tem uma coisa que você falou muito legal, que eu achei que você tem que escrever esse negócio, que é uma atenção disfuncional, uma atenção uma atenção diferente, né? Que combina né? Exagerado. E deturpada, Perfeito. Magna, é assim, o bebê tá chorando à noite, às 6 da tarde, naquela hora da bruxa, que a maioria dos bebês de mães que não leram nada sobre sono vai fazer esse efeito vulcão no fim do dia, porque passou o dia todo sem dormir, e ela sempre vai achar algum motivo ou de dor, ou de cólica, ou alguma coisa relacionada à doença. Ela sempre vai tentar relacionar a doença. Eu me lembro quando a Bia era pequena, eu tinha muita dificuldade de identificar. Eu brinco que eu amei que os dentes dela só nasceram depois de 11 meses. Porque se eu ainda tivesse dente como variável, eu não sei como é que eu ia fazer. Porque tinha reação, não dormiu direito, tinha irritabilidade. E é isso mesmo. Só que a gente precisa parar tudo e observar. Porque é diferente. Só que a gente está tão imerso naquilo, tão ansioso para que aquilo se resolva logo, que a gente não consegue olhar para os filhos. Mas primeiro a gente tem que olhar para a gente. Perfeito. É comum, um erro comum, a mãe que amamenta e o seu filho tem APLV, são mães com dietas rigorosas e muito extensas, tirando vários grupos alergênicos,
com base em comportamentos apenas, né? Com base apenas no sono. Quando você vai ver, a mãe está com uma dieta extensa, às vezes nem introduziu a alimentação de forma adequada, restringindo muitos alimentos, porque tu exatamente tem a expectativa do bebê anjo. Tenta fazer com que a criança se encaixe numa caixinha, né? Através da alimentação. Isso nunca vai acontecer, então ela acaba se frustrando muito. Então é muito comum a gente ver mães com dietas muito extensas ou de crianças com restrições alimentares inadequadas, indevidas, porque houve uma expectativa errada com relação à associação do alimento, da alergia ao sono, principalmente. E os bebês têm os seus temperamentos, né, Magno? Os bebês não são todos bonzinhos e os que não são bonzinhos são doentes. Bonzinhos no sentido totalmente pejorativo da palavra, não que eu confie nisso, mas os bebês têm temperamentos, tem bebês de temperamento mais fácil, que não tem nada a ver com a personalidade também. Tem bebês de temperamento mais fácil e temperamento mais difícil. Bebês que dormem mais facilmente, bebês que demoram mais, têm mais dificuldade, precisam de mais afeto, precisam de mais colo, precisam de mais contato físico. Só que na expectativa do bebê que vai dormir sozinho no berço a partir de um dia de vida e que vai dormir a noite toda a partir de 3 meses, muitas mães vão tentar também achar algum motivo para aquilo estar acontecendo. Algum motivo dentro da doença que já apareceu e realmente foi diagnosticada, ou não. De repente nem tem doença nenhuma e ela está tentando achar alguma coisa. E muitas vezes é só isso, né? Esse choque de realidade com o meu bebê não vai ser tão fácil quanto o bebê da vizinha. E tá tudo bem. Perfeito. Tá tudo bem. Perfeito. Então, conceito de disciplina positiva e esse apego. Como que você vê isso, Dani? Com relação ao sono. Ixi, travou. Aí, veio. Alô? Pois é, gente. Na realidade... Então, na realidade, eu costumo falar que o sono tem 3 pilares. A criança, para dormir bem, para adormecer, ela precisa estar conectada, relaxada e com sono. Porque, por incrível que pareça, a gente tenta pôr bebês sem sono para dormir. Você acredita? A gente tenta. E a gente balança até dormir. E muitas vezes a única coisa que eu descubro lá no consultório que está faltando é sono. O bebê dormiu tanto de dia que não tem sono à noite. O bebê fez janelas de sono tão curtinhas que não acumulou pressão de sono para dormir à noite. Então, assim, é uma coisa bizarra falar uma coisa dessa, mas tem bebê que não dorme porque não tá com sono. E tem insônia porque não tá com sono. E a mãe me conta assim, nossa, mas ele acorda e só quer brincar. Ele tá sem sono. Igual a gente, quando às vezes faz uma soneca longa demais de dia, acorda de madrugada e não consegue dormir. A gente não, mãe, né? Obviamente. Vocês que não têm filho, que podem conseguir dormir de dia, algum dia de novo. Que a gente, mãe, nunca mais dormirá de dia. Mas então, passando por cada pilar, a conexão é uma ferramenta da disciplina positiva, que eu uso muito lá no consultório, porque gera confiança. Então, muitas vezes, como agora na quarentena está acontecendo muito, e eu estou tendo uma demanda absurda agora na quarentena de bebês que já dormiam, de pacientes meus que já dormiam e que desandou tudo. Por quê? Nós estamos presentes, mas a gente não está lá. A gente não está emocionalmente disponível para os nossos filhos. E isso faz uma diferença absurda, porque quando você não está lá fisicamente, ele consegue entender. Minha mãe foi trabalhar, os maiorzinhos principalmente. Mas quando a gente está lá, mas não está lá, eles só entendem, minha mãe não quer ficar comigo. Eles não entendem, minha mãe não pode. Ainda que você explique às vezes. Então a conexão é muito importante e eu quero frisar isso muito por causa do nosso momento atual. A gente conseguir ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Na época pré-quarentena, eu sempre dizia para ter nas últimas 2 horas antes da criança adormecer. Mas isso vale para qualquer criança, não só para os APLV. Mas como os APLV são mais difíceis, né? A gente tem que dar mais ênfase nisso. Mas agora na quarentena vale a pena se a gente puder ter 2 momentos, um antes do home office, para a criança conseguir te deixar em paz, porque ela vai conseguir. Se você consegue ficar com ela antes, faz muita diferença. Eu tô aqui nessa live porque eu já brinquei com as minhas filhas de manhã, senão eu não conseguiria estar aqui. Estaria todo mundo aqui batendo na porta, sem a menor dúvida. E à noite, por quê? Gente, parar para pensar, o sono é a primeira grande separação que o bebê sofre. A primeira grande separação a que ele é submetido, exceto os bebês que foram internados em CTI-NEL e tal, né? Mas os bebês que vieram para casa bonitinhos, eles
É a primeira vez que ele vai ficar, às vezes, 12 horas, 8 horas, 6 horas sem ver os pais. E ele nem sabe que ele e a mãe são pessoas diferentes para começar. Então, ele é muito desesperador para ele. Dormir é uma coisa que gera muita insegurança. Ele vai fechar o olho, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe para onde a mãe dele vai. Muito bebê acorda só para checar se está tudo bem. Então, essa segurança, com o tempo de qualidade, ela acontece. A gente fala em 15 minutos na disciplina positiva para quem já tem essa conexão bem estabelecida, né? Para quem não tem, às vezes a gente vai precisar de mais tempo no início até essa conexão existir. E depois disso, a gente consegue... Só esses 15 minutos é muito pouco. Pelo menos até 7 anos, 5, 7 anos. Então, assim, é muito pouco, né? Só que esse tempo tem que ser dele. Você tem que sentar no chão, você tem que brincar com ele. Com os menorzinhos, é aquela chantala. É a amamentação com o olho no olho, sem falar no celular com outra pessoa. Porque nós não estamos lá, né? A gente sempre está fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Ou a gente está com alguma tarefa doméstica na cabeça. Você está lá pondo seu filho para dormir. E aqui na conexão eu falo muito de ansiedade também, Magna. Quando você vai colocar um bebê para dormir com a cabeça ou no seu filho mais velho que está lá fora, sozinho, ou na roupa que você ainda tem que estender, ou, meu Deus, como é que vai ser a noite desse menino? Meu Deus, quanto tempo vai demorar para dormir? Ontem foi 1h30. Será que hoje vai dar pelo menos uns 40 minutos? Gente, é igual olhar a água para ferver, não ferve. Não ferve. Eu nunca fiz o teste da água para ferver. Mas você nunca isso. olhou um leite fervendo? Não ferve nunca. Não olha o leite, não ferve. E a mesma coisa lá com os bebês. Se você vai para lá, óbvio que a gente está partindo do pressuposto de um bebê que já tem rotina, de um bebê que já está com as janelas de sono estabelecidas, que já tem a latência de sono, que é o tempo que demora para dormir, normal, que vai de 15 a 30 minutos, mais ou menos. Se passou disso, está errado. Tem alguma coisa errada. Você perdeu um dos 3 pilares, alguma coisa ali do tripé não está funcionando. Mas se ali tá tudo bem, gente, vai e se entrega. Olha pro pezinho dele, olha pro olhinho dele. Aquele dia 17 de março que você fez o seu filho fulaninho dormir, nunca mais vai acontecer na sua vida. Aquela situação daquele dia é única. Viva aquilo. Se tiver com dificuldade, foca na sua respiração. Se você tiver com dificuldade, focar no seu bebê. Mas viva aquele momento. Se você fica tensa e tá lá olhando pro bebê tensa, meu Deus. E agora? Será que agora dorme? Ai, tá quase fechando o olho. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Ai, meu Deus, não dormiu. Gente, o bebê sente a sua tensão. Os bebês são muito linkados com a gente, principalmente os pequenininhos. E se ele pensa ali dentro da cabecinha dele, do jeitinho dele, meu Deus, se a minha mãe tá preocupada desse jeito, eu não vou dormir, não, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não é melhor eu não dormir. Então, assim, da conexão é isso. A gente precisa estar ali, presente, emocionalmente disponível. O segundo pilar é o relaxamento. Pode? Conexão, relaxamento e sono, que você falou. Aí você falou primeiro agora o que é estar conectado. Vamos falar então do relaxamento. Conta aí, Dani. A gente tem diversas formas. Por neurônio espelho, exatamente. Neurônio espelho. Maridão soprou a cola ali para mim. É por neurônio espelho que a criança fica bem ou mal, na maioria das vezes, nessa idade ainda, né? Os pequenininhos. Então, se ele tá te sentindo tranquila, se ele tá te sentindo com o coração batendo dentro da frequência cardíaca de uma pessoa que tá calma, o coraçãozinho dele também acalma. Já tem estudo científico sobre isso. Inclusive, a gente consegue acalmar crianças numa birra assim, só abraçando. E por transmissão eletroneurofisiológica, a gente consegue acalmar o coração daquela criança. Relaxamento. Então, a gente promove relaxamento de várias formas. Gente, sabe quando você chega daquele show, né? Tô falando de papais, não. Sabe quando você chega do trabalho? Você chega assim, show, não sei o que é isso. Pois é, show. Vê se alguém vai em show. Você chega do trabalho daquele jeito, totalmente estressado. Aquele dia, assim, foi o pior do mundo. Seu chefe brigou, pessoa da rua brigou, se brigou no trânsito, aí você chega exausto, toma um banho e fala assim, ufa, agora eu vou dormir. E deita. Você consegue dormir? Com cortisol no talo na sua cabeça? Nunca, você não consegue dormir. Né? Então, o que a gente precisa fazer para a criança estar relaxada é, primeira coisa, respeitar as janelas de sono dela. O que é janela de sono? É que eu não falei o conceito ainda. Janela de sono é o tempo que uma criança consegue permanecer acordada, bem, tranquila, sem produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Primeiro aspecto, principalmente nos pequenininhos que não tem muitos outros fatores de estresse. O bebê pequenininho que recebe colo, recebe apego, recebe amamentação, seja ao seio ou a mamadeira, esse bebê está nutrido de amor,
esse bebê não vai produzir cortisol. Mas se ele passar do ponto, e não é passar 15 minutos não, tá, gente? Porque eu já tô vendo mãe apavorada com os cursos que eu fiquei sabendo aí, que, nossa senhora, meu bebê tem que dormir 3h15, deu 3h20, lascou tudo, minha noite vai ser uma porcaria. Isso não acontece, não é assim. A gente tá falando de mães que pulam sonecas. O bebê dormiu uma soneca. Um bebê de 3 meses que deveria dormir 3 sonecas, dormiu uma soneca no dia todo. Esse bebê certamente vai ter uma produção excessiva de cortisol até o final do dia e ele não vai conseguir ser relaxado para dormir. Ele não vai conseguir estar relaxado o suficiente para dormir. Então, um dos fatores de relaxamento. Outro fator importante de relaxamento. Eu brinco no consultório que eu gosto de transformar as casas das mães numa fazenda. Sabe quando a gente está na roça, que tudo vai escurecendo 6 da tarde? Você vai jantar, o ambiente já está escurinho. Dá 10 horas da noite, você olha no relógio e fala, gente, eu achei que era meia-noite, não é possível que ainda é 10 horas. E você já está pingando de sono. Isso acontece quando a gente está na roça, né? E eu gosto de transformar as casas das mães nisso, do mesmo jeito. Eu gosto de fazer... Eu peço para as mães 2 horas antes da hora que foi estipulada pela gente lá, né? Para o bebê dormir, uma hora adequada para o bebê dormir é entre 6 e 8 da noite. Então, entre 6 e 8 já é do sono noturno, não existe soneca 6h30. Se você está fazendo soneca 6h30, desiste, não é, já é noite. Por isso que às vezes é difícil de acordar e acorda irritado, tá? Então, por exemplo, se o bebê vai dormir às 19, pela rotina que a gente criou pelas janelas de sono dele. A partir das 5 da tarde, não liga luz branca mais. Tem um estudo de Harvard com luz azul, mas qualquer luz do espectro parecido com azul, a verde, a branca, todas essas luzes impactam profundamente na produção de melatonina. Os bebezinhos pequenininhos, eles têm uma produção muito rudimentar de melatonina até 3 meses. Eles têm muito mais. Eles produzem com a mixaria de triptofano que eles consomem do nosso leite materno ou do leite que eles consomem. Então, eles dormem muito mais por pressão de sono do que por melatonina. Então, esses bebês, principalmente, não podem ser expostos à luz branca nas últimas 2 horas antes de dormir, se possível. Então, assim, se puder, escolhe a luz do banheiro com o spot mais clarinho, mais amareladinho para dar o banho. Dá a jantinha, o bebê mais velho um pouquinho. Num ambiente, se é uma sala que tem vários pontos de iluminação, escolhe os pontos mais amarelados, os pontos de luz mais fraca, porque esse bebê já vai entrando no clima. É igual quando você chega em hotel, às vezes, e que tem aquele abajurzinho ligado, dá aquela vontade de dormir, aquele negocinho gostoso de aconchego. É isso que a gente tenta promover. Atividades mais monótonas, né? Brincadeiras mais monótonas. Você não vai colocar seu filho na natação 6 da tarde, que provavelmente vai impactar no sono dele, porque ele vai nadar 6 para dormir 8. Não rola. Qualquer tipo de exercício físico mais extenuante no final do dia pode impactar no sono também. Então é isso. Eu falei tudo. Ritual de sono. Ritual de sono, gente. Sabe quando a gente, católico, faz o nome do pai, seu corpo já entende que vem uma oração em seguida? Quem faz yoga, que tem todas aquelas coisas que faz com a mão, que em seguida você entende que vem uma meditação, ou aquele sininho do mindfulness. O ritual de sono é isso. O corpinho do bebê, com muito poucos dias, já vai começar a entender que quando vem aquelas ações feitas rigorosamente naquela ordem, a partir dali, depois dali, ele vai dormir. Ele sabe, ele entende. Tem criança que quando você liga o ruído branco, vai fechando o olhinho. Tem criança que quando você fecha o suéter, vai fechando o olhinho. Porque entendeu mesmo a ordem. Então eu gosto de fazer ritual de sono, eu gosto de sugerir ritual de sono começando com banho. Porque banho, principalmente de imersão, é muito relaxante, primeiro aspecto. E segundo, e aí você vai me matar, eu vou falar mesmo assim, morninho. Eu sei que acaba com a pele dos APLV, mas não dá, gente. É morninho, deixa tão mais calminho. Passa hidratante depois, né, Magno? Isso mesmo. Não, tá perfeito. Mas e aí, Outra coisa. então você vai dar um banho. Por que eu gosto de começar com banho? O banho marca muito bem a saída da criança do ambiente social, do ambiente de todo mundo, para o ambiente de sono, o ambiente dele. Depois do banho, ele vai para o quarto e ele não volta mais para a sala. Isso, do ponto de vista da disciplina positiva para os grandes, é excelente. Porque a criança não fica naquela briga com a mãe de hora de dormir. Não tem briga. Isso foi estipulado, estabelecido nos combinados, no quadro de rotina dele. Está lá para ele olhar. Ele sabe. O quadro está colado na altura dele. Os maiores, por exemplo. E aí, ele sabe que do banho em diante é quarto e cama. Então, ele pode até ter brigas por mais uma historinha, etc. Essas coisas a gente pode falar numa outra live, porque o foco hoje maior era nos APLV, não na disciplina positiva. Mas o banho, ele marca muito bem. Quando você começa isso desde pequena, a criança não sabe nem fazer de outra forma. É tipo, o banho, vai pro quarto e dorme.
E aí eu gosto de fazer banho, troca a roupa. É muito importante a partir de um ano e pouco, ter pijama. É muito importante que a roupa seja a roupa de dormir. E aí vai ser a amamentação, ou seja, o que for. Eu gosto de colocar oração, historinha ou uma musiquinha, qualquer coisa que marque ali esse momento de conexão, que é quando você está fazendo uma dessas ações, você está presente. É muito difícil estar divagando enquanto canta, né? E aí, põe para dormir, ou nina, se for o caso, apaga a luz. Nessa ordem. O importante é que a ordem seja mantida. Mais importante até do que o horário. O horário ele tem que ter uma flexibilidade, principalmente nos menores. Ele é mais ou menos certo, mas não tem que ser rígido, sabe? É tipo, por volta de 1 hora. 30 para cima, 30 para baixo, tá bom assim. De relaxamento é isso. E com sono, era aquilo que eu falei, gente. A gente precisa aprender a observar os sinais de sono dos filhos da gente. A gente precisa entender que muitas vezes sinais de sono se confundem com sinais de tédio. Então tem criança que às vezes está esfregando o olho, que às vezes está abrindo boca, mas não é sono, é tédio. Troca de brinquedo, leva para janela. Janela é maravilhoso para a gente descer agora, né, na quarentena. Senão eu mandaria descer, né, se for de dia, principalmente. Porque quando está em contato com a natureza, quando está vendo bichinho, quando está vendo planta, em geral, eles ficam... E assim, é óbvio, né, gente? Você não vai colocar um brinquedo barulhento e cheio de luz da Fisher-Price na cara do menino, faltando 20 minutos para a soneca dele, porque não faz nenhum sentido fazer isso. Óbvio que ele vai se interessar. Mas eu quero coisas interessantes, mas mais naturais. Porque se ele estiver perto de uma coisa interessante que não é do habitual dele, não são aqueles toquinhos que ele sempre brinca, e ele não tiver com sono, ele vai manifestar interesse. Ele vai parar de ficar chatinho. Porque muita mãe coloca para dormir porque tá chatinho. E quando eu erro a janela de sono, tanto para cima quanto para baixo, isso atrapalha a minha soneca. Se eu erro para cima, eu produzo cortisol. A minha soneca pode até ter a mesma durabilidade, mas não vai ter qualidade. Eu não vou aprofundar tempo suficiente, por exemplo, dentro da soneca. E quando eu coloco o neném para dormir sem sono nenhum, baixem essa live, Magno, eu vi ali. Quando a gente coloca o bebê para dormir sem sono nenhum, por exemplo, a soneca vai encurtar naturalmente, por conta da pressão de sono. Eu vou falar da pressão de sono daqui a pouco, isso é muito importante. Tá, eu já falei que os bebês da PLV costumam ter janelas maiores, pessoal, então podem olhar tabelas, não tem problema, mas fiquem atentos aos sinais de sono dos filhos de vocês. Do que eu queria falar dos pilares era isso. Perfeito. Você falou então do conexão, relaxamento e sono. E só um detalhe, a leitura que os pais fazem do ambiente, às vezes é diferente da leitura que o bebê está fazendo do ambiente. Às vezes só de você ir para um lugar diferente, foi no consultório do médico, uma iluminação, vozes diferentes. Os pais estão achando que não houve nenhum estímulo a mais, que a criança está tudo bem, porque eles estão tudo bem, o dia a dia tem é um hábito para um adulto, mas para a criança, às vezes, foi um estímulo muito maior. Um churrasco para nós é igual, mas para o bebê foi um dia totalmente diferente de qualquer outra coisa, né? Às vezes, ir no consultório do pediatra, dependendo da quantidade de brinquedos, é o dia mais feliz da vida dele. Então, assim, pois é. E muito estimulante, né? Eu até falo com os pais, assim, que muitas vezes, né, que se a gente ganhasse na Mega Sena, a gente provavelmente não ia dormir à noite, a gente ia ficar tão excitado que a gente não ia dormir à noite. E muitos dos nossos bebês, determinado da fase, ganham na Mega Sena todos os dias da vida deles, estão ganhando na Mega Sena. É muita excitação também. Muita excitação. E para os menorzinhos ainda, Magno, eu costumo brincar que assim, quanto menor o bebê, até 6 a 8 semanas, existe uma barreira cerebral que chama Recovery Sleep, que protege o bebê de superestímulo. É por isso que tem muita mãe, e eu quero deixar isso claro, que tem muita mãe que chega no consultório falando isso. Até 2 meses, meu bebê dormia, que era uma beleza, dormia em qualquer lugar, dormia andando, dormia na rua, dormia no shopping. Eu não sei que chave que virou, que com 2 meses o menino virou demônio, agora não dorme de jeito nenhum. Então existe isso, a gente tem uma proteção encefálica para ser superestimulado. Tem bebê que é superestimulado mesmo assim. A minha Bia era, desde recém-nascida. Não dormia 0, desde recém-nascida. Mas é comum bebês dormirem relativamente bem até 1 mês e meio, 2. E daí em diante, os estímulos vêm assim a todo vapor. A criança está enxergando distância maior a partir daí. Ela está escutando de forma mais... Me ajuda. Mais amplificada. Vendo mais isso, Ela tá vendo tudo, ela tá escutando tudo, então... Vendo coisas que não via antes, né? Vendo coisas que antes não via. E a gente não tá... Então, isso choque com 2 meses? É ir pra Marte, né?
É outra coisa. E aí o dia vai ser... Aí, gente, é tudo teste. Então eu não posso sair com meu filho. Não. Tudo são testes. Com a minha Bia eu não podia. Com a minha Júlia eu podia. Então, por isso que eu digo que cada bebê é único. Depende muito da sensibilidade do bebê a esses estímulos. E os APLVs, principalmente os mais graves, eu tenho visto isso em consultório, costumam ser um pouco mais sensíveis. Perfeito. E Dani, fala pra gente então da higiene do sono. Deixa eu só dar uma palavrinha da fisiologia, só para pincelar Sim. melatonina e pressão de sono, Magno, porque eu falei Sim, claro. dessas coisas e eu não... Talvez tenha gente que não saiba. Então, gente, a gente dorme através de dois mecanismos, basicamente. Pressão de sono e melatonina. A pressão de sono é como se fosse uma bexiga. A gente acorda de manhã e começa a produzir adenosina. E vai produzindo. E essa bexiguinha vai enchendo. Com qualquer atividade física que a gente faça. Então, no caso do bebê, é se movimentar, mamar, uma fralda que você troca, qualquer coisa. E pra gente, atividade física mesmo, né? Dirigir, etc. E aí, quando essa bexiga chega num ponto, o bebê não aguenta mais e dorme. De dia, ele não dorme por ação da melatonina, ele dorme por ação da pressão hidrostática do sono. Vocês podem perceber que a gente fecha o olho e espera o sono chegar. O bebê não. O bebê desliga, né? Ele vai fechando, fechando, fechando e dorme. Ele não fica de olho fechado esperando o sono vir. Isso não existe. Então, é isso que é pressão de sono. Quando a gente coloca um bebê para dormir fora de hora, por isso que a soneca encurta, você não tem pressão de sono, bexiga, suficiente para esvaziar, para fazer aquele sonecão que eu preciso. Quando eu coloco no horário certinho, quando eu passo do ponto, a bexiga explodiu. Quando eu coloco no horário certinho, a bexiga tá certinho. Essa bexiga não termina de esvaziar. E aí ele acorda. E ela começa a encher outra vez. E isso acontece todas as vezes que ele tem soneca e acorda outra vez até o fim do dia, para no fim do dia ele ter acumulado uma bexiga grande o suficiente para sustentar um bom sono até de manhã. E o outro fator é melatonina. E a melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal, que é totalmente linkado com o claro escuro. A gente consegue reproduzir artificialmente o que acontece com o sol se a gente prender pessoas numa caverna e colocar luz e tirar a luz. Só que aqui, na vida da gente real, o que acontece começou a escurecer, a gente começa a produzir melatonina. Só que se a gente está dentro de uma casa com 960 spots de luz branca, 960 milhões de spots de luz branca, você não vai produzir melatonina igual a pessoa que está morando lá na roça. Então, é por isso aquilo que eu brinquei de transformar sua casa na fazenda. Se o seu bebê estiver exposto a pouquíssima luz, no momento em que a melatonina dele vai começar a produzir, que é por volta de 5h30, 6 da tarde, hoje em dia está escurecendo mais ou menos esse horário, não 6. Então, ele vai fazer o pico de melatonina por volta das 8, por isso que eu quero que ele já esteja dormindo às 8, que é o horário que já deu mais ou menos 2 horas de produção. Então, da melatonina, isso que eu queria falar. Você quer que eu fale de quê agora? Aí o cortisol, eu já falei, né, gente? Cortisol é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal em momentos de estresse. Pra gente, por exemplo, acontece quando a gente briga, quando a gente está em qualquer situação de luta ou fuga. Mas pro bebê, só o fato de não ter dormido a soneca produz muito cortisol. E a sensação dentro dele, depois que ele produz cortisol e adrenalina, é a mesma da gente quando, por exemplo, entra numa briga. Já viu quando a gente entra para discutir com uma pessoa, como é desconfortável, aquela taquicardia, aquele trem ruim que a gente sente? Não, exceto a raiva, que é uma emoção, né? Não tem nada a ver. Eu fiz expressão de raiva, mas foi hábito aqui. A sensação interna do corpinho dele é aquela. E é por isso que ele não consegue dormir. Isso. Aí, Magno, isso que você me perguntou da higiene do sono. Gente, nos bebês APLVs eu enfatizo muito. Para todos é importante, mas nos APLVs eu enfatizo muito a rotina, o ambiente e a higiene do sono. Vai dar tempo, Magno, de falar dessas 3 coisas? Dá, a gente fala disso e a gente vai para as perguntas. Tá. Então, nos bebês APLVs, eu gosto muito de enfatizar a rotina, o ambiente e a higiene do sono. Por quê? Porque eles são bebês mais sensíveis. A gente tem um pouco mais de dificuldade de colocá-los para dormir e, às vezes, de sustentar o sono. É normal isso acontecer. Não se sintam ET, não é só o seu. E, com relação à rotina. Bom, gente, rotina para bebês pequenos não são cronogramas, como existem para crianças de 7 anos, que tem a hora da natação, a hora da aula da escola, a hora do inglês. Rotina para um bebê pequeno significa uma ordem em que as ações são feitas no decorrer do dia, respeitando a fisiologia da criança, as janelas de sono, para que ela durma nos horários adequados, não produza cortisol, não faça estresse no fim do dia. Isso é rotina, é só isso. Não tem mistério, não tem segredo. Muita mãe me procura perguntando isso para mim, como eu estabeleço uma rotina? Olhando o bebê. Tá com sono, põe para dormir. Tá com fome, põe para mamar. Não tá com sono, não põe para dormir. Óbvio que se a gente tá tendo dificuldade, tem jeito de ajudar, tem jeito da gente estabelecer mais ou menos, fazendo testes, com a ajuda profissional, obviamente, não dá para fazer isso sozinho. Mas no geral é isso, é olhar o seu bebê e fazer uma rotina.
seguindo uma ordem, assim. Rotina para bebê não é a hora que vai passear de carrinho que importa. Desde que ele não vá para o shopping às 6 da tarde, né? Óbvio. Porque aí importa. Ambiente, gente. O ambiente de sono, para os bebês em geral, mas principalmente para os EPLVs, eu quero falar algumas coisas importantes. De dia, tem muita gente que fala que o bebê tem que dormir no claro. Gente, até essa barreira, o recovery sleep que eu falei, cair, né, sumir, que é por volta de 6 a 8 semanas, tudo bem. Ainda tem bebês que não sabem diferenciar dia e noite. Então, se o seu bebê está fazendo sonecas de 4, 5 horas de dia, que é óbvio que você vai acordar ele com menos tempo para ele entender o que é dia e o que é noite, mas se isso acontece, ele ainda não sabe o que é dia e o que é noite. Ele tem que dormir no claro mesmo. Tem que dormir lá na sala, no carrinho e tudo mais. A partir do momento que ele já está esticando um sonão, ele já dorme tipo 7, 8 horas e dorme até meia-noite, ele já entendeu, pessoal. Noite toda para um bebê de 3 meses é dormir 5, 6 horas no primeiro terço da noite. Isso é dormir a noite toda. Porque daí em diante ele vai ter fome e vai acordar para mamar. E acordar para mamar não é interromper a noite. É se alimentar, porque ele precisa. O estômago dele é desse tamaninho, bebê de 2 meses. Né? Tô falando nem besteira não, né, Magda? Que essa parte é sua. E aí, então, é interessante que o bebê durma no inicinho da vida, até 6, 8 semanas, no claro de dia e no breu absoluto de noite. Quando eu falo absoluto, é absoluto mesmo. Treine trocar fralda, quando for necessário, com a menor quantidade de luz possível. E, se possível, amarela. Por quê? Por causa da produção muito rudimentar de melatonina que eles têm. Qualquer luzinha verde on-off da babá eletrônica pode impactar. Então, eu não vou correr o risco na minha casa. Coloco uma fita isolante. É qualquer luz mesmo, é breu absoluto. Fora que depois que cresce um pouquinho, essa luz é fator de distração também. Então, é bacana cobrir as lâmpadas. A partir do momento que o bebê já entendeu que é claro que é escuro, ele deve dormir numa penumbra gostosa de dia, principalmente se ele for um bebê muito sensível. Se ele for um bebê muito sensível, ele não vai conseguir dormir com claridade entrando, porque ele vai estar vendo os brinquedinhos dele na parede, lá na estante. Tudo que é fator de distração, dependendo da idade, né, Magno, impacta muito no que aquela criança vai conseguir concentrar para dormir. Calor, gente. Esse período besteiro que a gente tá, que não tá nem quente nem frio, é uma mazela. Por quê? Calor acorda muito mais do que frio. Muito mais do que frio. Então, quando a gente coloca o bebê para dormir, às 7, 8, ainda tá quente. Aí você coloca com calça de plush, porque você tá com medo das 4 da tarde. Aí o bebê não consegue aprofundar. Travou um pouco. Aqui a Dani voltar. Vamos ver aqui. Voltando. A Dani saiu. Bem, como a Dani saiu, a gente vai fazer o que agora? Vamos começar a responder umas perguntas. A Dani deve ter tido algum probleminha lá. Algum probleminha. Vamos tentar chamar ela de novo. Vamos tentar chamar ela de novo. Ops, peraí. Tentar chamar a Dani de novo. Vamos aqui. Muitas perguntas. Voltou, Dani? Me chama aí, Dani, para colocar você aqui. Cadê você, Dani? Aí, espera aí. Vou chamar você. Pronto. Joia. Agora a Dani voltou. Vai voltar. Aí, Dani. Voltei, voilá. Voltou. Você travou para mim, aí eu preferi sair para entrar. Você travou para mim também. Você estava falando do ambiente. Da higiene do sono, você falou da rotina, e você estava falando do ambiente do sono. Breu total à noite, penumbra gostosa de dia, depois que o bebê já entendeu o que é dia e o que é noite, tá, gente? Calor. Perfeito. Calor da calça de plush. Falaram aqui. O calor. Então, o que acontece? Aí a gente tem que ter algumas... Assim, a única dica que eu tenho, para te falar a verdade, para quem não tem ar-condicionado, porque a dica melhor é coloca com calça de plush e ar-condicionado, para ele conseguir baixar a temperatura nesse início do sono, que é necessário para que ele consiga aprofundar e ir para sono não REM. E aí, na hora que você for deitar lá para as 10, 11, desliga o ar-condicionado, que aquela calça vai estar adequada lá para as 4 da manhã. Porque é muito comum ter calor no primeiro terço e acordar de frio no finalzinho. O outro macete é meia. Deixa eu dormir sem meia. Meu áudio tá muito baixo? Não, tá bom. Alguém tá falando aí? Já tá. Vê se melhorou, pessoal. Melhorou aí? E aí, se você deixar dormir sem meia, vai ajudar nisso. Porque assim, você pode pôr meia na hora de dormir. Porque não dá pra trocar a roupa da criança no meio da noite. Porque senão você vai despertar ela.
tá? Calor é isso. O que eu queria falar de calor é isso. Alô, fala um pouco para nós do ruído branco, isso. Ruído branco. Então, gente, evolutivamente, por causa de quando a gente morava nas cavernas, a gente não desliga a audição quando a gente dorme. A gente desliga todos os sentidos, exceto a audição. Por que isso? Eu precisava escutar se um predador estivesse chegando. Eu precisava escutar o meu bebezinho chorando para eu acudir, porque alguma coisa podia ter pegado ele. Então, por isso, a nossa audição não desliga, mesmo quando a gente está em sono profundo. Óbvio que é mais difícil de acordar, mas ainda consegue. Mas quando a gente está em sono leve, e a gente fica ciclando, gente, entre sono profundo e sono leve, a cada... Na realidade, na noite é diferente, né? Mas de dia, a cada mais ou menos 45 minutos, o bebê cicla entre sono superficial e sono profundo. À noite é diferente. O primeiro terço a gente faz bastante tempo de sono não REM, depois que a gente vai ficar fazendo ciclos. Por isso que às vezes tem bebês que emendam um sonão, depois ficam acordando de hora e meia em hora e meia. Mas o que o ruído branco faz? Se o bebê está dormindo uma soneca, ele é muito importante de dia. Até 1 ano, eu vou dizer que para quem tem outro filho e cachorro, é fundamental. Principalmente nos APLVs que eu falei que são mais sensíveis. Caiu um lenço, acorda, gente. Não tem jeito. E aí, às vezes, o bebê acorda com 45 minutos, a mãe parte do pressuposto que o bebê dorme só 45 minutos, ela fala, não, ele só faz soneca curta. E ele foi acordado todas as vezes, tadinho. Né? Então, assim, primeira coisa se acordou menos de 1 hora, tenta fazer dormir de novo. Dá oportunidade para ele de dormir mais, talvez ele queira. Agora, com relação ao ruído branco, é isso. Assim, ele tem que ser numa altura... A gente tem estudos com segurança do ruído branco até 60 decibéis, então é bastante. Mas a gente precisa de quanto de ruído branco? A gente precisa de um ruído branco numa altura suficiente para abafar os sons externos, principalmente os agudos, porque som agudo acorda mais que som grave. A gente é mais sensível a som agudo que som grave. Mas tem que tampar completamente, não posso ouvir nada lá fora. Não, não é isso. Eu preciso... Quando eu tô lá dentro fazendo meu filho dormir, eu tô ouvindo e aquilo lá não tá me incomodando. Tanto para ele concentrar para conseguir dormir, quanto para quando ele superficializar no meio da soneca, ele não ser despertado por aquilo. Como que eu gosto à noite? Quando a gente precisa de ruído branco à noite, porque a gente tem criança e depois que você pôs o bebezinho para dormir, o mais velho ainda vai fazer barulho no banho, etc. Eu gosto de colocar o ruído branco na mesma altura do dia. E a hora que eu vou dormir, eu deixo ele baixinho, só para não desligar. Por que eu não posso desligar? Quando a gente dorme, gente, todos os seres humanos, a gente tem micro despertares durante toda a noite. Nosso sono não é contínuo. E toda vez que a gente acorda, a gente checa tudo. Instantaneamente dorme de novo, nós adultos. Então, travesseiro tá aqui, cama tá aqui, não tem nenhum incêndio aqui perto, não tô sentindo cheiro de fumaça, não tá quente demais, vou dormir. E aí, se o bebê dorme com ruído branco e acorda, vou falar o que é ruído branco, Sara, só um minutinho. E ele acorda e aquele ruído não tá lá, ele pode despertar porque ele sentiu falta do ruído. Não é porque ele está viciado no ruído, é porque ele dormiu com ele. Ruído branco é o seguinte, gente. Antigamente, lá na pré-história, os humanos procuravam ambientes próximos, ambientes protegidos para adormecer. E esses ambientes eram sempre assim, a parte muito fechada de uma mata, perto de um mar, perto de um rio. E esses ambientes, eles têm um barulho natural. Esse barulho da natureza foi convertido pelo homem numa coisa que chama ruído branco. É um ruído estático, contínuo, monótono e grave. É como se fosse o barulho de um ventilador, um aspirador de pó, um secador de cabelo contínuo. A criança, principalmente até 3 meses, esse aí é assim, gente, é esterogestação. Mete o ruído branco nesses meninos porque eles estavam ouvindo sons altíssimos dentro da sua barriga. Eles não ficavam em silêncio em momento nenhum. E aí sai da barriga, a gente coloca lá jogado no berço de braço aberto, fazendo moro o tempo inteiro. E no silêncio, e quer que dorme? E não vai dormir, né? Não vai dormir. Aí o ruído branco é isso. Então é importante por isso. O ruído branco é muito recomendado na literatura até 1 ano, mas ele pode ser usado enquanto você quiser. Porque eu, por exemplo, Dani, durmo muito melhor em dia de chuva. Chuva é ruído branco. Então, assim, vai da sensibilidade da pessoa. Tem pessoas que dormem melhor com ruído branco, tem pessoas que gostam de dormir com o ventilador ligado ao contrário, nem ventando, só por causa do barulhinho, nem perceberam que é isso. E é ruído branco, né? Perfeito. É o que a gente faz intuitivamente, né? Até... Bem, e a higiene do sono, Magno? O que eu tinha preparado é a higiene do sono e a gente pode... Higiene do sono. Dá tempo. Fala sobre higiene do sono e a gente vê umas perguntas aqui. Seleciona umas perguntas. Gente, higiene do sono é tudo isso que eu falei. Tudo isso. É o ambiente adequado, é a criança relaxada para dormir, é seguir os horários,
Um quarto organizado, principalmente para os maiores, porque se a criança for dormir com o quarto naquela zona, ela não vai conseguir dormir. Então, a gente precisa guardar os brinquedos. É ideal que eles sejam guardados em caixas fechadinhas para a criança não ficar vendo. É bom, eu até falei com o Magno que eu ia falar sobre isso, que ele complemente, obviamente, com toda a expertise que ele tem, mas tem bebês na PLV que fazem sintomas respiratórios e a gente não vai saber se a criança está fazendo uma rinite alérgica ou uma reação da PLV. É importante que o quarto seja bem clean, sem muito bicho, sem muita cortina, sem muito tapete, kit berço, que aliás, do ponto de vista do morte súbita, a gente nem deveria usar, né? Do ponto de vista de proteção de morte súbita do lactente, não deveria usar nada no berço até 1 ano. O lance de limitar a atividade física no fim do dia, não jantar muito próximo da hora de dormir, evitar alimentos que sabidamente causem gases ou algum desconforto naquela criança, evitar de todas as formas açúcar no final do dia, por os que já podem comer açúcar, porque molhe os gremlins. Eu tenho um vídeo, eu vou ver se eu posto, Magno, eu fiz um vídeo da Bia esse final de semana, deram marshmallow para ela, 6 da tarde. 9h30. Eu vou postar esse vídeo porque eu tenho que ter exemplo. Impressionante, né? Rodando na sala, e meu marido filmando, eu fui dormir, que eu falei, não dou conta. Fui dormir, larguei com o pai que ele tinha dado. E ela ficou rodando. Eu vou postar o vídeo. Pessoal, depois vocês entrem lá no meu Insta, que eu vou postar o vídeo da minha filha pra vocês verem o que é o poder do açúcar no final do dia na vida de uma criança. Vocês vão ver. Disciplina positiva pro pai, né? Ele que deu, ele se viu. Não, consequência natural. Consequência natural. Isso mesmo. Tá joia. Vamos. Bem, Dani, perfeito, maravilhoso. Todo mundo tá te elogiando aqui bastante. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, que dá para ficar falando até amanhã, né? Vamos pegar algumas. Tem assunto, tem muito assunto, mas foi muito bom. Tô pegando aqui, vamos seleciona ver algumas você perguntas. Que tá lendo aí, eu não tô conseguindo, né? Falando sem parar. Não sei se eu falei muito rápido, gente. Eu sou meio agitada, então. Acho que ficou bem. Pode chamar no privado, a gente responde. Mandar um direct, seguem a Dani, viu, gente? Quem não seguia, que tá no meu Insta, segue a Dani. Vamos então ver algumas perguntas, são muitas delas, né? A gente vai responder algumas, claro. Bem, peraí. Todo mundo pedindo para salvar a live. Tá bom, vamos salvar a live. Agora eu tenho que manejar esse negócio aqui melhor, né? Aprendi demais, amei a live, muito bom. Boa tarde. Minha filha não tem diagnóstico fechado de APLV e, em meio a isso, suspeitamos do refluxo. Ela é muito agitada, o sono é irregular, incomoda muito ela. O que posso fazer para ajudá-la? É uma pergunta muito genérica, né? Muito genérica, muito comum. Isso é uma questão provavelmente muito mais comportamental, principalmente se ela não regurgitar com frequência, não tiver vômitos com frequência. Segue a Dani. Não, essa não é uma pergunta pontual. Não dá para responder o que fazer, né? Mais ou menos tudo do que você falou agora, Dani. Eu vou dar um exemplo, Magno, que eu acho que é muito esclarecedor. Sim. Eu atendi uma paciente anteontem à noite. Ontem eu estava em live com a Denise. Eu atendi uma paciente anteontem à noite. Olha que interessante. Ela tinha uma bebê que não dormia e chorava muito. Essas eram as queixas. Não, teve uma perda de peso, um não ganho ponderal adequado. Eram só essas 3 questões. Suspeitaram de refluxo e suspeitaram de APLV. Só que olha que interessante. Tanto o choro ter aumentado, quanto o sono ter piorado, coincidiu justamente com 4 meses. Onde a gente tem a primeira grande regressão de sono. Onde aí aumento do refluxo também. Aumento da regurgitação. Que também com o ápice do refluxo fisiológico. Então assim, eu falei, olha, você tem tanto fator confundidor que eu tentaria resolver todo o resto primeiro e depois você pensa em APLV. Agora já está com esse leite específico que ela estava mantendo e tudo mais, mas conversa com a pediatra para fazer testes assim que possível, porque tudo que você me relatou pode ser só da idade. Só da idade. Perfeito. O bebê faz 4 meses, ele tem um salto, gente, nas janelas de sono muito grande. Ele vinha crescendo as janelas de sono de 10 em 10 minutos, a mãe estava conseguindo acompanhar, bonitinho, de repente ele faz assim, vrum.
Ele estava dormindo a cada 2 horas, sei lá, 1h30, em geral, antes dos 3, passa a dormir a cada 2 horas e meia. A mãe se perde completamente. Não, meu filho não fica 2 horas e meia acordado, porque ele fica estressadíssimo. E aí ela começa a confundir sinal de sono com sinal de tédio, começa a pôr para dormir muito cedo, ele começa a fazer um monte de sonequinha curta e acaba com a noite dele, porque ele não tem pressão de sono. Ele fica fazendo lanchinhos de sono. É como se fosse assim, o dia inteiro comendo só um tiquinho e no fim do dia não conseguiu comer a quantidade de calorias que eram necessárias. Assim, fazendo uma Ótima metáfora aí, gostei. Vou usar. É... Ixi, travou de novo. Maravilhoso. Alô? Voltei. Bem, a mamãe falando aqui, ó. Meu bebê vai nascer, já marca consulta com a Dani? Sim, já marca consulta com a Dani. Sou eu? Eu. Se já marca consulta com a Dani, eu falei que sim. Marca mais pertinho para ela não esquecer as informações, mas sim. Quando a gente faz algumas ações preventivas, a gente passa muito menos aperto nos primeiros 3 meses. A gente não vai conseguir fazer um trabalho para dizer para ela assim, olha, a gente regulou o sono do seu filho daqui para o resto da vida, porque cada fase é uma fase, cada semana é um bebê diferente. Mas agindo de forma preventiva, realmente a gente tem... Eu falo pelos meus 2 puerpérios, né? Meu puerpério da primeira filha foi de uma forma e o meu puerpério da segunda filha foi completamente diferente, porque eu já tinha conhecimento de sono. E de todas essas questões de esterogestação, etc. Ajuda muito. Ajuda a gente a ter uma rotina com mais rapidez, a gente fica mais leve, vamos dizer assim. Fica bem mais leve. Perfeito. Bebê de 6 meses, Dani, a PLV, acorda de hora em hora, resmungando, ela coloca no peito e ele dorme. Coloca no peito e ele dorme. De hora em hora. O que você daria de dica? Bom, primeiro ele não está com fome, né? Ele não está com fome, de hora em hora, né? A primeira coisa. Obviamente que a gente não dá peito só por fome, gente. Eu sei, existe sucção não nutritiva, mas ele tem o dia inteiro para fazer sucção não nutritiva, não é adequado. Porque assim, algumas pessoas, Mário, que entram em algumas polêmicas da internet, falam aí do martírio das mães, né? Como é importante a mãe se doar totalmente, tem que acordar mesmo, e mãe tem que sofrer, e é assim que funciona. Eu não penso dessa forma. Eu tenho as minhas formações em apego, em disciplina positiva, eu não sou, né, formada lá do apego, da API, não, mas tenho meus estudos em apego, em disciplina positiva, em parentalidade consciente, e todas, na minha opinião, todas são unânimes em dizer que a gente tem que agir com base no respeito mútuo. Quando um bebê acorda a noite toda e mama na mãe a noite toda, a gente está respeitando as vontades do bebê, talvez, porque a gente nem sabe se é isso que ele realmente precisa, mas a gente não está respeitando a mãe. E se não há respeito mútuo, não há apego. Se não há respeito mútuo, não há parentalidade consciente. A gente está simplesmente agindo no automático sem observar o bebê. Obviamente que o jeito mais fácil de fazer esse bebê dormir, provavelmente esse da pergunta, é no peito. Então a mãe acaba achando que descansa mais pondo no peito o tempo todo. Só que às vezes vai ter que tomar uma atitude consertando um problema para você conseguir descansar. Porque ele consegue. Eu garanto pra você que ele consegue ficar mais tempo sem sugar. E acordando desse jeito não está sendo bom nem para ele, nem para você. Além de olhar para as suas necessidades, a gente tem que olhar para as necessidades do bebê. E um bebê com os meses 6, Mário? 6 meses. Um bebê de 6 meses deveria estar dormindo no mínimo 2 sonecas de mais ou menos 1h30 por dia e entre 11 e 13 horas de sono noturno. Então, ele está ininterruptas, assim. Ou, aliás, com 2 interrupções para mamar. Uma para mamar de verdade, de fome, e outra que acontece por volta das 4, que às vezes eu deixo mamar, porque é um horário muito difícil. Você tem que pelejar demais e a mãe muito cansada, às vezes não dá conta. Não, deixa mamar, daqui a pouco a gente tira. Então, assim, ele está acordando... Por exemplo, se ele acorda de hora em hora, ele acorda no primeiro terço da noite. E como eu falei, o que é um sono... O que é muito importante nessa idade? E a gente já até fala em noite toda. É o bebê dormir entre 6 e 8 da noite e até meia-noite e 1. Ele não vai ter fome nesse horário. E, em teoria, era para ele estar fazendo estágios 2 e 3 de sono não REM, que ambos são sono muito profundo. No hipnograma dele está desenhado assim todo esse tempo.
Então, se ele está acordando, ele não está entrando em sono profundo. Então, ele não está fazendo sono não REM em quantidade suficiente para ter um desenvolvimento adequado, para ter um crescimento adequado. Se ele não está fazendo sono de ondas lentas, ele não produz hormônio GH em quantidade adequada. Né, Magno? Sim. O Marcos também é muito mais surdo que a minha, mas quer dizer, ele precisa fazer sono de qualidade. E é nesse primeiro terço da noite que ele faz a maior quantidade de sono profundo da noite toda. Então, se ele acorda de hora em hora, algo está errado. E, gente, eu vou ser muito sincera. Acordar de hora em hora não é o peito que está fazendo ele acordar. Não estou nem entrando no mérito da associação de sono. Ele não está acordando para mamar. Independente se é fome ou não, ele está acordando porque tem alguma coisa errada no dia dele. Esses despertares muito excessivos ou despertares prolongados dificilmente são apenas associação de sono ou apenas que acostumou a dormir mamando. Muito difícil, muito difícil. Na grandíssima maioria das vezes, isso é dia inadequado. E desbalanço hormonal. Resolvendo essa questão do balanço hormonal, essa criança que tem associação negativa de sono com o peito e vai precisar do peito para dormir, vai ficar acordando 3 vezes, 4. Não fica desse jeito, não. Desse jeito tem mais coisa. E tem mãe que dorme muito mal e a criança dorme muito bem. Na mesma noite. Porque a mãe... Ué? Não, porque a criança dá um ruidozinho, a mãe já acorda.